Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui um versus GameSir G7HE versus GameSir G7SE. Qual o melhor para você comprar agora em 2025 para jogar aí no seu PC, Xbox One ou Xbox Series? Vamos lá então! Antes de qualquer coisa, tem link de ambos aí embaixo na descrição para você comprar na mesma loja que eu comprei os meus. E só um adendo muito importante, é que essa versão aqui do G7HE é uma versão da Marvel, né? A versão do Homem de Ferro. Então ele é uma versão diferente, é um pouquinho mais cara, porém existem as versões do G7HE na cor branca e também na cor preta. Igualzinho aqui o G7SE, que tem também ele em várias cores aí, tem azul, tem laranja, enfim, tem branco, enfim, várias cores. Então vamos ignorar a parte de cores, tá? Vamos falar somente de tecnologia, pegada, opções, configurações e coisas que realmente vai fazer você escolher um ou outro. Começando aqui pelo GameSir G7SE. Vocês podem ver que a parte de trás dele aqui não é muito clean, né? Porque ele tem os botões aqui traseiros, né? Botões extras. E ele tem também essas chavinhas aqui, ó, que trava os botões extras. Ou seja, se você não estiver usando a configuração, você trava esse botãozinho e você não vai apertar ele por acidente quando você estiver segurando aqui, ó. Porque, querendo ou não, o seu dedo do meio, né, ele acaba indo direto aqui em cima desse botão extra, certo? Então, dito isso, vamos ver agora o GameSir G7HE. Aqui na parte de trás, ele é igualzinho o GameSir G7SE, só que ele não possui os tais trava pedals, né? Ou seja, aqui você aperta e não tem opção, tá? Você vai ter que configurar isso aqui para alguma função, ou deixar desativado e acabar apertando isso aqui por acidente, porque pode acontecer sim. E a gente colocando aqui os dois lado a lado, vocês vão ver que o design deles é a mesma coisa, tá vendo? Só que somente o G7SE tem essas travas ali, certo? E aproveitando aqui, vamos falar aqui do design, observem o grip, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem direitinho no G7SE por conta da minha luz, mas o grip aqui, ó, no G7SE, ele tem o mesmo formatinho que tem aqui no G7HE. Só que aqui, esse grip, essa pegada, tá aqui, ó, ela é feita a laser diretamente no plástico. Já aqui, ó, no G7HE, ó, é feito diretamente na borracha, tá? Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, é emborrachada, tá? Coisa que aqui é plástico purinho. Então aqui a gente já começa a perceber que o G7HE é um controle mais premium, embora ele não tenha as travas de pedals, tá? Então sim, ele tem algo a mais do que o G7SE, ele tende sim a ser um controle um pouco mais caro, enquanto o G7SE tenta te oferecer o máximo de tecnologia, ainda assim tentando ser barato. Olhando aqui, ó, nessa parte aqui, aproveitando que a gente tá falando de design, vocês observam que ambos têm os botões aqui, ó, tá vendo? Ambos têm um botão igualzinho, tem a entrada igualzinha ali para headset, então ambos têm o botão de mutar e desmutar de fácil acesso ali. Você não precisa apertar outros botões para isso, não, tem um botão exclusivo e dedicado a mutar e desmutar o headset. E continuando aqui, ó, na parte de design, vocês vão observar que eles são iguaizinhos, só muda mesmo de fato aqui, ó, a cor, tá? Então o design deles é a mesma coisa, tá? Os gatilhos aí vocês podem ver que é igualzinho, os botões traseiros, até mesmo a posição ali também do conector USB, que também são conectores USB-C. Isso é excelente. Ambos possuem também aquela vibração de 4 pontos, né? Que é um motor em cada alça e também aqui atrás, aqui, ó, no LT e RT. Então, ambos têm essa vibração que é top e traz aquela sensação de imersão, principalmente nos jogos de corrida, que eu também recomendo demais esses controles para jogos de corrida e jogos de FPS. E olhando ambos assim, ó, de frente, eles vão parecer que são até mesmo os mesmos controles, só que em cores diferentes. Isso porque o front plate deles, um serve no outro. Quer ver uma coisa? Olha só isso. É a mesma coisa, tá? Cara de um, focinho de outro.
aqui ó, pegar aqui o meu GameSir G7 SE, vejam só, esse é o G7 SE, tampinha do G7 HE, perfeitinha, serviu. E a mesma coisa aqui ó, se eu for pegar aqui G7 HE, serviu, mesma coisa. Então eles são iguais na questão de design e tudo que se apresenta aqui na parte visual. Só que eles têm uma pequena diferença aqui tecnológica. Vou mostrar assim os dois pelados para vocês verem, porque assim a gente consegue ver os analógicos aqui, ó, com Hall Effect. Vejam só que é o mesmo analógico que a gente tem no G7 SE, a gente tem no G7 HE. Então o que que muda? Ambos têm analógicos com Hall Effect, ambos têm aqui ó, os gatilhos magnéticos, que vocês já sabem, tecnologia magnética não vai dar drift por desgaste. Então o que de fato muda? Bom, muda os botões, o D-pad e obviamente YB-AX, que aqui a gente tem somente no G7 SE, a gente tem somente os botões com a tecnologia antiga, a tecnologia arcaica de membrana. Muitas pessoas preferem, por quê? Porque o som é muito tranquilo, você quase não tem som. Já aqui, ó, no GameSir G7 HE, você tem tecnologias mais avançadas, digamos. Então aqui, ó, no D-pad, você tem os botões táticos. O que é um botão tático, né? Ou tátil, né, digamos assim? É um ferrinho, igual esse que a gente tem nos controles mesmo do Xbox. Então é um ferrinho, né? Ele acaba fechando o contato ali, é uma coisa mais certeira do que a membrana usada aqui, tá? E lembrando que aqui é a membrana, certo? No G7 SE. Já aqui não, ó. Aqui está sendo usado botões de micro switch, que são muito mais responsivos, porém não são mais silenciosos. Ou seja, aqui no G7 HE a gente tem tudo que a gente tem no GameSir G7 SE, só que um pouquinho melhorado. E para quem que serviria melhor o G7 HE, por exemplo? Para quem joga FPS, uma vez que eu acho que não faz sentido você ter os botões extras e ainda ter essa trava de botão extra. Não seria melhor aproveitado se ao invés de uma trava de botão extra, viesse uma trava de encurtamento aqui, ó, do acionador do LT e RT? Eu acredito que seria melhor. Então aqui a gente tem botões mais responsivos, né? No caso aqui do YB-AX, que usa tecnologia de micro switch. A gente tem aqui no D-pad o botão tátil, que também tem uma resposta muito rápida, analógicos com Hall Effect, igualzinho o GameSir G7 SE, e a gente tem, obviamente, os botões traseiros extra, só que sem, né, a trava de pad, né? Então eles acionam você querendo ou não. Um lembrete importante é que ambos são da GameSir, então ambos têm a possibilidade de você customizar totalmente esses botões através do aplicativo Nexus, que possibilita você personalizar o controle da sua forma. E se você quiser comprar tanto o GameSir G7 HE quanto o GameSir G7 SE, tem link dos dois aí embaixo na descrição. E vamos lá, na minha opinião, qual o melhor dos dois? O G7 HE para mim é de fato o melhor controle. Eu gosto da ideia dele ter esses botões de micro switch e, obviamente, assim, ele ter tudo o que o GameSir G7 SE já tem. O GameSir G7 SE não é um controle ruim, ele é excelente, porém ele acaba sendo mais barato do que o G7 HE. Então é mais um equilíbrio. Se você pode gastar mais, eu aconselharia você pegar logo um G7 HE, por conta desses botões de micro switch. Qualquer um dos dois que você pegar aí para você usar no Xbox One, Xbox Series ou PC, vai te servir, vai te agradar pra caramba, mas eu particularmente prefiro o G7 HE. Então é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, mostrar qual controle aqui, né, você deve escolher. Se você gosta de FPS, recomendo ambos, tá? Ambos são top, mas igual eu falei, minha opinião pessoal é ir logo pro G7 HE. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo. Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo!